pessoas lindas, sejam muito bem-vindos às reflexões astrológicas de Astro CPO. Eu sou a Cris Oliveira, sou psicóloga clínica, sou psicanalista, psicoterapeuta. Também faço trabalho como astróloga e faço reflexões usando técnicas de astrologia semanalmente de forma voluntária. Sou amante dessa ferramenta incrível e há mais de um ano venho escrevendo minhas reflexões na página do Facebook Astro CPO. A minha intenção é de iluminar os nossos dias e de clarear as energias que podem se apresentar durante a nossa semana. A astrologia é uma ferramenta maravilhosa, milenar. Fico pensando como não olhar para as estrelas e saber que somos em unidade com o absoluto. O homem sempre interpretou o céu e, inclusive, temos os reis magos na Bíblia que eram astrólogos, para citar apenas um dos muitos exemplos na nossa história. E se você quiser conhecer e aprender mais sobre o seu próprio mapa de nascimento comigo, será uma honra fazer esse trabalho com e para você. Eu utilizo isso de forma muito terapêutica. Me deixa saber lá na página de Astro CPO nas mensagens. A astrologia é uma forma divertida, séria e profunda de sabermos mais sobre nós mesmos, nosso momento, ciclos de vida, nos dá dicas e aponta caminhos sobre quem somos, nossas relações, nossa personalidade, propósito de vida, talentos, gostos, forma de agir e reagir e muito mais. E com certeza nos leva além. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos às reflexões de Astro CPO do céu da segunda quinzena de julho de 2020. Temos uma lua nova chegando aí no dia 20, aos 28 graus de Câncer. O sol entra em Leão, feliz revolução solar, leoninos, leoninas maravilhosos. O sol no momento ainda está em Câncer, fazendo uma oposição a Saturno. Também seguirá com essa oposição a Júpiter e Plutão, todos em Capricórnio. Essa oposição vem trabalhar questões das últimas conjunções nessas graduações de Capricórnio, no sentido de que provavelmente vai lançar uma luz, trazendo temas novamente à mesa, desde os que viemos trabalhando desde janeiro de 2020, dessa forma coletiva e dessa forma particular também nas nossas vidas. Então sempre busque procurar ver aí onde é que essas grandes conjunções ocorreram no seu mapa. Capricórnio de 22 a 29 graus. Também essa oposição pode lançar muita luz, pode trazer coisas à tona, né? Questões e mais informações à tona, e nem sempre são coisas que a gente gostaria de saber. Então, onde caem os últimos graus de Capricórnio no seu mapa? De alguma forma também isso vai ser uma espécie de preview do filme a seguir para os próximos meses, que a gente vai ter também mais uma conjunção em novembro, né, de Júpiter e a última de Júpiter e Plutão nesses signos, e então essas questões podem e irão ainda ser trabalhadas. Essas grandes dificuldades, as questões do Covid também, da pandemia. Grandes e obscuras verdades podem vir à tona, vir diante dos nossos olhos. Mas como, Cris? Mais, gente, mais coisas talvez que possam nos chocar, questões de autoridades que a gente considerava muito, que de repente não são tão assim, mas questões de crenças também podem vir à tona, crenças que talvez tenhamos depositado anos e muito tempo de vida. Questões secretas, segredos, sujeira podem vir à tona. Na área financeira também a gente ainda vai continuar com essa
inconstância, nessa dança do nada ou tudo, né, de riquezas absurdas ou falências enormes, muita volatilidade nos mercados, há uma possibilidade de abundância no sentido da gente se trabalhando, né? Nesse sentido tem muita possibilidade da gente trabalhar a nossa brutalidade, aperfeiçoando nossos detalhes de alma. Não sem muita dor, eu diria, porque Chiron agora está muito ativo também em Áries, e agora ele acabou de entrar em retrogradação, então algo bruto pode se transformar em diamante, não sem dor. Chegamos numa lua nova, então, no dia 20, com uma espécie de sensação enorme de cheque de realidade sobre as escolhas que possivelmente viemos fazendo. Será que essa escolha tá conectada com o que eu quero mesmo para minha vida? Então a gente vai fazer agora, dar uma olhada aonde que cai essa lua nova em Câncer, que ela, de alguma forma, ela é um fechamento desse eixo Câncer-Capricórnio que teve aí por quase 2 anos. Então ela é uma lua bem potente nesse sentido, em Câncer, emotiva, né, com muita emotividade, com um tom de finalizações, né? E aí então no dia 20 de julho você vai olhar 28 graus e meio de Câncer, onde cai no seu mapa, e vai sentir também influência desses últimos eclipses. São questões relativas a esses 3 últimos eclipses ocorridos. Então, a lua nova a gente sabe que é uma lua para plantar intenções. Então, plante essa intenção, esse sonho, essa vontade, esse desejo nessa área da vida onde está ocorrendo no seu mapa. E pense nessa energia de uma forma assim, muito feminina, de muita aceitação. Bota um componente feminino nessa semeadura, porque a gente está num tempo de um despertar dessa energia feminina. A gente vai perceber isso cada vez mais e mais, gradualmente. E bem, há nessa lua nova então um aspecto de cruz no céu. Essa lua conjunta ao Sol a 28 graus e meio de Câncer vai fazer uma quadratura ao asteroide Eris, que está em Áries, que também bastante energizado por Marte em Áries, a 24 graus de Câncer. Eris também se opõe ao clã da pandemia, ao clã do Capricórnio, né, que está ali dos 22 aos 29 graus, e também vai fazer uma quadratura com um outro asteroide, Omilium, que está em Libra. Talvez a gente tenha estendido demais algumas fantasias que não funcionam, algumas crenças que não funcionam, né? A gente talvez está levando isso longe demais. Essas questões talvez não deveriam estar sendo arrastadas para o nosso futuro. Então, aí fica um toque para você se observar. O que você não deveria mais estar insistindo tanto e arrastando para o seu futuro? Onde que está pegando para você? Faça a sua reflexão para poder pisar realmente e poder abrir um território novo para a sua vida, né? Porque as coisas estão mudando. E então muda tudo, muda inclusive o que a gente acreditava ser verdade, né? Será que o que você acredita de verdade é verdade mesmo? Sabe assim? Ou se você continua querendo acreditar, por quê? É um bom pensamento. Essa semente que for plantada é daquelas que demora para brotar, mas é preciso que você vai colher algo. Podemos estar sonhando com novos lares, com novos lugares. Com certeza tem um tom, né, de sonho também acontecendo, porque Júpiter vai fazendo um trígono com Netuno, e isso traz essa vontade de
de algo novo, de novos lugares, de um novo refúgio, novos horizontes. Então, porém, ao mesmo tempo, isso pode dar uma excessiva crença, um excessivo otimismo. Portanto, é bom sonhar sim, mas sonhar, eu venho marcando isso há algum tempo, com muita integridade e com o pé no chão, né? Para que a gente faça um trabalho constante, para que esse sonho possa ser construído, porque a colheita, é muito importante a gente entender, de qualquer coisa esse ano, ela não é imediata, né? Com certeza, Marte em Áries agora vai nos trazer bastante ímpeto, força para seguir. Marte em Áries está em casa, está super potente e dá força para essa Áries, energizando uma força feminina em puração. Podem haver brigas também, pelo que precisa ser endereçado, pelo que precisa ser ouvido, pelo que não dá mais para botar panos quentes, nem tapar o sol com peneira, né? Então essa força ela fica bastante intensa. Há uma desconstrução interna de uma velha ordem em andamento, gostemos disso ou não. As aparências de um poder enrijecido vai se tornar muito clara, né? Que por dentro, na verdade, está agonizando, já não se sustenta. O indivíduo e o feminino se farão ouvir mais e mais. Vamos observar isso aí, gente. Sobretudo com essa quadratura aí nessa lua nova, né? E com essa Áries próxima em Áries de Marte. Também tão próximos a Quiron, né? Então algo de dor, algo que precisa ser endereçado, né? Um rebound, um retorno de alguma dor que precisa ser ouvida. Há revelações em andamento ainda, muitas nesse ano incrivelmente pivotal da humanidade ocorrendo e por vir. Podemos com certeza nos chocar com as coisas que estão vindo à superfície, em relação ao colapso de ordens, em relação ao colapso de crenças, bem diante de nossa vista, que vão caindo, questões também dos pais, de autoridades, que a gente vê que são pessoas como nós, né, que são simplesmente pessoas, e aí é como se caísse aí essa coisa que a gente tinha como super acima. Digamos, um despertar abrupto e acelerado acontecendo, do feminino em nós, que vinha dormido, com Ceres sobretudo. Ceres também vai trazer aí a intuição de como sobreviver, da criação do novo que precisa ser colocado para funcionar. Super importante a gente escolher onde a gente deposita confiança agora, onde a gente está botando a nossa atenção e a nossa energia, porque é o que a gente vai colher. E se você está fazendo algo que talvez não seja o que você gostaria de estar colhendo para a sua vida, né? No caso, se você tem outros sonhos, eu acho melhor começar a prestar atenção neles, né? E realmente fazer trabalho por eles, porque senão não vem. E não vem nem a curto prazo e nem a longo prazo, porque agora o sonho ele vem, mas ele vem a longo prazo, precisa ter firmeza para permanecer. Temos Áries quadrando o Capricórnio junto a Marte e a Quiron. Essa força é potentíssima, certeza que o despertar feminino se dá aí. Vamos observar. É importante lembrar aqui, muito importante, de que não reagir a todas as emoções e todas as situações difíceis que a gente venha se encontrar nesse momento. Reagir o tempo todo a perder a oportunidade de interiorizar e se perguntar por que isso está me acontecendo, por que isso está me afetando tanto. Negar, reprimir questões verdadeiras numa reação impulsiva, sem criar mudança necessária para a sua vida, né? Então, não reagir o tempo todo é importante. Sobretudo, não reagir imediatamente. Precisamos aprender
algo de suma importância para esse ano, que as gratificações com Saturno, retomando, sobretudo agora em Capricórnio, não são imediatas, né? A questão aqui não é alimentar uma criança mal criada com docinho, e sim amadurecer para uma gratificação maior a longo prazo, de um trabalho firme, constante, persistente. Saber que ao chegar ao final dessa trilha tem uma cachoeira linda, que todo o caminhar, todas as dificuldades vencidas valeram, que conseguiu percorrer esse caminho, percorrer a trilha. Tem algo sobre o tempo também que está mudando, né? O tempo das coisas está mudando bastante, radicalmente. Reparou que as coisas normais tomam tempos diferentes atualmente? Tem uma desordem no tempo que está em andamento. O tempo de criar também e vivermos também. Tem muita coisa mudando, sim. A escolha pode não ser fazer o que a gente quer na hora, e sim, mais bem trabalhar para alcançar o que se quer mais à frente e saber que o passo firme, constante, determinado é o único caminho. Marte e Saturno, né? Usemos a adrenalina e a paixão de conquistar o que se quer, o que se deseja, com a maturidade de se trabalhar por isso, com um passo após o outro. Quem entender isso vai conquistar muito esse ano em direção ao que se quer. E não ao que um outro, porventura, uma outra autoridade esteja querendo por você. E aí acabou usando essa sua força, essa sua adrenalina, não para você mesmo, a outra pessoa que vai usar, sabe? E apesar de que pela impulsividade esse possa parecer o melhor caminho, o mais fácil, né? As gratificações imediatas, de ceder ao que se quer, né? Mas isso certamente vai frustrar, porque há muita força de manipulação no momento, né? Então, se você quer entender realmente como essas energias estão funcionando e lidar com elas de uma forma que você possa se beneficiar com elas, né? Então, a gente pode sim ser dragado por manipulações, caso você não esteja bastante atento a esse tipo de energia com a qual a gente está lidando agora, que você queira se gratificar imediatamente. Isso pode ser complicado. A gente pode saber que Marte será a grande protagonista nesse cenário até janeiro de 2021. E isso também pode se apresentar em muita agressividade, porque é a mesma, em muita impulsividade e raiva, né? E aí é quando você pode ser usado em histórias que não são suas de verdade, ou pelo menos não é a história que você estava querendo investir. Sobretudo, se observar agora é muito importante, melhor seria usar essa força para ter mais coragem. Mais coragem ao invés de medo, gente linda. Sabe? Substituir o medo por coragem, com essa força marciana. A coragem de continuar a subir essa montanha, apesar de tudo. Foco para não cair, resiliência para não desequilibrar. Sabe como? Lembrar dessa trilha e que no final tem a cachoeira e que talvez uma mão amiga pode te puxar e vem, não vamos desistir, não faça isso, né? Vamos lá, gente linda, então, né? Usar essa paixão também para construir coisas a longo prazo, né? Fortalecendo-se, fortalecendo essa potência, usando essa força para construir do ego, sim, porque é o ego em sua melhor forma, Marte em Áries, e que garante a sobrevivência e a potência para seguir. Sim, estaríamos perdidos numa hora dessa, sem ego. Levanta a cabeça, né? É o que faz a gente levantar a cabeça, levantar do chão quando cai. Esse é o ego, é muito importante. Quem eu sou, o que eu posso fazer, né? Isso importa muito em momentos como esse, para não cair nas armadilhas de falsos salvadores, por exemplo, né? Então respira, se exercita, se apaixone, namore, não faça guerra, né? Não use isso para destruir, use isso para construir. Vamos usar Marte em luminosidade com sabedoria agora, essa força do indivíduo, sim, do que eu quero como indivíduo. Sim, isso é Marte em Áries. Eu estou falando do céu. E é o céu que está se apresentando pelos próximos 6 meses.
fortaleça-se de agora em diante e observa onde é que mora o seu herói dentro de você. Vamos trazer esse herói, né? Pois sim, existe também, infelizmente, possibilidades de essa energia ser usada muito, muito mal, né? De uma forma muito ruim, de uma forma manipuladora, ardilosa. Então, vamos ter bastante atenção em si mesmos, né? Em nós mesmos. Voltemos ao mês de julho de 2020, que desperte o feminino em nós, essa força intuitiva de saber o caminho, de saber criar um mundo, de ter a coragem de lutar pelos alimentos, do alimento do seu filho, dos seus filhos. A honra essa força nessa lua nova. Como eu tinha dito, o perigo desse Marte em Áries funcionar de uma forma não tão boa assim, não tão legal. Por exemplo, com esse Netuno em Peixes, você confundir tudo e ser levado a ser um soldadinho de alguém, né? E não como um herói de fato, entende? Tudo que nos divide destrói, tudo que, qualquer coisa, qualquer ideia, pensamento, ideologia que divida, ela destrói. Tudo que tenta te separar não está realmente em unidade, nem pregando unidade de fato, tá? Então, grandes oportunidades de transformação, né? De transformar sombras em luz para os corajosos heróis, e apenas para eles, eu diria, no momento. Porque seguir manada agora, gente linda, não vai ser a melhor das opções, e sim a coragem. E a coragem é coisa do Sol em Leão, né? Felicidades, leoninos. Amo essa estrela que alimenta a vida, o Sol, estrela do planeta, do sistema planetário, né? Nosso. Então não insista no que não é verdade, e na verdade que está diferente para você também, não funciona mais. O céu será bem claro a respeito disso, porque Chiron vai fazer um papel enorme agora. Ele está em quadratura, né, com Mercúrio em Câncer, já parando, já indo para o seu movimento direto. Pelas próximas 2 semanas ele vai percorrer a sombra ainda, mas já em movimento direto. Muitas coisas incômodas do passado, que não são tão lindas e que precisam ser vistas sim, e aprendidas de uma vez por todas, né, com relação a talvez aprendizados e crenças que você vem insistindo nelas, né? Sobretudo sobre líderes políticos, líderes religiosos, professores também, figuras de autoridade que nos disseram coisas que não são bem assim, que não são tão a verdade assim. E essas informações importantes vão caindo na nossa frente e diante dos nossos olhos. Então aprenda com isso, vai recolhendo essas informações, né, vai se revisando o que você quer levar à frente, o que realmente não funciona, né, o que realmente não é verdade. Isso é doloroso, o Chiron está aí. Existem um retorno, uma lei do retorno agora acontecendo. Então aprenda. Você tem lidado com como que você tem lidado com as informações que você tem recebido? Essa quadratura entre Mercúrio e Chiron vai seguir seu caminho por um tempo, né? E também vai formar uma quadratura. O Chiron vai seguindo e vai se encontrar com Marte e também vai formar essa quadratura. Então, o bom é que ainda no dia 22 a gente vai ter um sextil de Mercúrio com Urano, trazendo uma luz instantânea, uma ideia sobre essas coisas desagradáveis que a gente está aprendendo, está enxergando, né, a partir de algumas escolhas precipitadas, possivelmente, e outros sobre questões do passado que estão precisando se curar, né, aprender sobre elas e se libertar delas, sobretudo, né, com essa luz aí de Urano. Pode ser que nossa, meu Deus, posso me liberar disso, ai que bom.
E isso é ajudado também pelo sextil de Júpiter e Netuno, que traz todo esse sonho que a gente guarda, que a gente quer fazer, viver, né? Essa energia pode ajudar a gente a sair de limitações. Isso é uma coisa boa. E essa força vai ficar em sextil exato no dia 27 de julho. Então é um período que ela vai estar fazendo, vai estar crescendo, né? E também no dia 27 Vênus faz quadratura muito importante com esse Netuno, incomodando, caso você esteja aí se equivocando, né? Vênus, questões do romance, né? O que esse sonho não tá casando aí, né? O que você está investindo que não está casando aí. Então, sem tirar o pezinho do chão, gente, para ser muito honesto com o que a gente vai poder observar até o final do mês. Essa quadratura de Vênus com Netuno vem ocorrendo desde o início de maio, né? Essa vai ser a terceira vez, né? Então ela vem apontando para onde você vai se iludindo, para onde você adora ser iludido. Isso pode não ser tão bom assim, né? Mas é isso aí, né? Ela está fazendo um papel importante. Cada passo que se cai num buraco de coelho sem fundo, né? Não, com fundo, na verdade, né? O buraco de coelho tem fundo, ou seja, que não leva a lugar nenhum, né? Não te leva onde você pretendia ir, né? Talvez você esteja entrando em muitos buracos de coelho que não tem para onde ir, né? Um buraco que tem um fundo, né? Você chega lá e não tem para onde ir. Não é um túnel, é um buraco de coelho, né? Um buraco de Alice, por exemplo. Então, tenho dito, não faça decisões importantes na sua vida até o início de agosto, né? Porque você pode complicar mais e mais sua vida, né? Mais e mais para funcionar algo que era importante para você, e você vai ter entrado numa tremenda bolha de sabão. Então, paciência, calma, vamos aprendendo, vamos sendo honestos em reconhecer onde não tem verdade, onde a verdade não é bem assim. Então, depois do dia 30 de julho, a Vênus vai fazer um quincúncio com Plutão, e isso não nos deixa ver o que a gente quer ver de verdade ainda. A gente sente que está ali, mas a gente ainda não está vendo. A direção que seguimos talvez não é bem a que a gente queria ir. A gente pode perceber, algumas pessoas podem perceber que tomaram um caminho que não era o que elas queriam de verdade. Então, Mercúrio faz uma quadratura aí a Marte também nesse dia, e cria meio que um campo de batalha interno. Mas agora as coisas mudam um pouquinho com o Sol em Leão, dá muita coragem, dá muita força, né? Mas ainda com essas conversas do Sol e Netuno, pode ter muita nebulosidade, parece que a Terra, que a gente está meio que na terra da fantasia, falta ainda saber o que é real e o que é verdade. Com certeza as coisas vão ficando mais claras conforme a gente vai chegando para perto de agosto. Respirem bastante antes de reagir. Isso pode fazer uma enorme diferença na sua vida, realmente, né? E foca, porque você pode pegar a gente pode estar numa encruzilhada e pegar um caminho que você não tinha querido pegar, por ter reagido de forma impulsiva. Então, foca na vibração. A vibração é tudo que existe, ela que cria, ela que manifesta, é a vibração que a gente realmente faz e tem no coração, na mente, e nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. E afaste-se dos que se vitimizam, afastem-se também de manipulações ardilosas, de possíveis lavagens cerebrais que agora vão te dragar através do medo, através da noção de que você não merece, seja lá o que for, né? E através de promessas. E tenham cuidado com isso agora, porque essa energia ela também pode dar essas figuras de autoridade, elas podem se enrijecer agora e usar bastante de manipulação. E aí, numa dessa, você impulsivamente entra numa barca furada. No dia 30 de julho, uma conversa entre Mercúrio e Júpiter em oposição e trígono com Netuno, no início oposto a Plutão, e depois Saturno em agosto, né? Então, o que a gente pode tirar daí? Será que o que nos contam é verdade? Será que estamos contando para os outros verdades
O que é falso e o que é realidade, porque a realidade importa, a realidade mesmo, gente. E assim a gente vai construindo o discernimento que vai aparecer mais claro em agosto. A verdade ainda precisa crescer em muitas informações. Fiquemos bastante abertos e atentos. Encontre o alimento dentro dessa luz que você gera quando está no aqui e agora, em presença, atento desde dentro, desde o seu interior. Onde está o seu herói interior? Onde está a sua vontade? Onde está o seu desejo? O que você quer como indivíduo? E onde você ouve? Onde você dá espaço real e honesto para ouvir tudo isso? É por aí que a gente vai chegar no final, nessa cachoeira linda. A vibração é a fonte de vida que você sintoniza individualmente. Aí mora a verdade, para abrir o caminho das manifestações. Esse é um momento incrivelmente para fazer esse trabalho. Use a sua imaginação nesse trabalho, mas sem tirar o pé da terra, honrando esse planeta lindo. E então, vamos perguntar onde que moram seus sonhos verdadeiros. Bem, Sol e Quirón conseguem, em um trígono exato, nos trazer uma habilidade de curar uma ferida, algo que machucou por ter sido tirado, e a nostalgia de terem nos tirado algo muito importante. Isso pode ser bom, né? Se curar, isso é bom. A gente não levanta de uma queda sem o ego, lembre-se sempre disso. O ego é um tripé importante da psique humana, né? E Marte em Áries é o nosso ego em sua melhor performance. Nunca menospreze seu guerreiro. Vamos lá, bora lá. Cuide das suas emoções para não cair em energias manipulativas e abusivas de outros, usando a sua vulnerabilidade para se beneficiar. Senta, reflete sobre o que está aprendendo, com muita humildade, com muita honestidade. A gente vai começar a ter clareza só no mês que vem. Então olha para trás, reflete quanta coisa você pensava ser verdade, que agora está tão diferente bem na sua frente, que você está vendo com outros olhos. Confia nisso, confia nos seus olhos, confia no seu olhar. Né? Usa esse leão agora que vem com o sol em leão para ter coragem, né? Para assumir as suas vontades, né? O que você gosta, quem você gosta. Vamos sair fora dessa bagunça, gente? Vamos começar a enxergar melhor, muito em breve. Por favor, lembra que a alegria, o êxtase, a beleza, a simetria, unidade, compaixão, coerência, integridade vão nos ajudar a seguir agora. Sintoniza muito, gente linda, para a gente ter a coragem de manter a nossa cabeça em pé e a nossa vibração para além das circunstâncias externas e desafiadoras que estamos vivendo e de tantas perdas também. Sim, essa lua nova pode servir para plantarmos uma semente de coração aberto para receber energias positivas. Que o nosso coração se abra para coisas e possibilidades infinitamente boas. E que a minha guerreira apaixonada interior possa ajudar a percorrermos essa trilha. Que eu tenha contribuído aí com vocês de alguma forma nessa leitura do céu dos próximos 15 dias até o final de julho. E que venham novos começos, renovados em energia e em força. Gratidão sempre que você compartilha, curte, comenta e se inscreve nos canais. Isso é muito importante, ajuda outras pessoas a receberem essas informações e também me ajuda a prosseguir com esse trabalho que eu faço com muita seriedade e muito carinho. Beijinhos astrais e até a próxima.